Pronto, voltei. Então, vamos lá. Poema visual e poema concreto é o próximo gênero literário que nós vamos estudar. Gente, primeiro, o que é um poema visual? Vocês têm aqui uma explicaçãozinha na página 52 que vocês vão ler. É um gênero que utiliza linguagem verbal e não verbal para explorar recursos gráficos diretos. A obra poética resulta do modo como esses elementos se organizam e pode, inclusive, prescindir da linguagem verbal. Então, gente, o gênero, o poema visual, o próprio nome já diz, ele trabalha com visual. Você bate o olho e você entende a mensagem como se fosse uma espécie de charge, só que a intenção, diferentemente da charge, que é criticar, que é levantar um questionamento sobre algo social, o poema visual ele tem várias funções que vão depender, vários objetivos que vão depender da intenção mesmo do eu lírico. Nesse caso aqui, vocês têm um exemplo de um poema visual que utiliza a linguagem verbal, mas nem sempre o poema visual terá a linguagem verbal. Como assim, professora? O que é mesmo linguagem verbal? Eu esqueci. Tá, linguagem verbal é quando você tem palavras dentro do gênero. Então, por exemplo, numa charge, às vezes você tem uma fala, você tem um anúncio atrás da imagem, você tem uma palavra solta ali que vai ajudar você a interpretar a charge. Do mesmo jeito acontece aqui no poema visual. Às vezes tem uma palavra nele, às vezes tem frase, e você vai entender melhor o sentido do poema. E às vezes não tem a linguagem não verbal, não tem nenhuma palavra, mas pela imagem você já consegue compreender bem o poema. Então, questão número 1. Descreva o poema quanto à composição, explicando os recursos verbais e os recursos não verbais. Ou seja, você vai olhar para esse poema e vai colocar a sua interpretação. Você vai dizer as linguagens verbal e não verbal significam isso. O texto é composto de imagem, é composto de linguagem verbal, ou então não é composto de linguagem verbal. Enfim, né? Onde que estão essas linguagens verbais? Estão no cadastro da bota? Não estão? Então, você vai dizer. Número 2. O poema faz referência às obras do pintor Vincent van Gogh, que foi um grande pintor holandês, que até hoje as obras dele são super conhecidas. Vocês podem procurar depois na internet, que vale a pena. E no contexto, o trecho, apresenta um trecho aí, que está escrito no poema, é o seguinte: você soube pintar os sonhos do trigo maturo. O que isso significa? Primeiro, que o eu lírico sonhava com campos de trigo maduro. 2. O eu lírico pediu a alguém para pintar os seus sonhos. C. O artista representou bem em suas telas sonhos e imagens com que o poeta se identifica. E D, a pessoa a quem o eu lírico se dirige sonhou com um campo de trigo. Eu acabei praticamente pelas minhas expressões de dar a resposta. Número 3. Releia esses versos do poema. Você vai reler os versos do poema. Considerando que os versos estão sobrepostos à imagem de um par de botas, a que ideia o poema remete? Como assim? Imaginando que esses poemas estão numa imagem que contém um par de botas, o que significa? Aqui, o que o poeta quis dizer com isso? O eu lírico. Número 4. Observe essa obra de Van Gogh. Aí vocês têm aí uma imagem que é exatamente a tela do Van Gogh, que é a tela sapatos. E você vai dizer, explique a relação de intertextualidade entre o poema e a tela. Como assim, professor? O que é intertextualidade? Vou dar um exemplo de intertextualidade aqui para vocês. Ainda que eu falasse a língua dos homens, eu cantando a louca, e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Enfim, o que eu fiz? Eu cantei uma música de um cantor chamado Renato Russo, que era principal integrante de uma banda chamada Legião Urbana.
Só que ele cantou uns versos que não são deles. De onde vocês conhecem esses versos? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Da Bíblia, né? 1 Coríntios 13, versos extremamente conhecidos. Então, aqui nós temos um exemplo de intertextualidade. Ou seja, uma música, uma releitura, na verdade, né? Não é releitura não, desculpa. Uma música que contém versos de outra obra, que não é daquele compositor. Nesse caso, ele pegou trechos da carta de Paulo aos Coríntios. Então, nós misturamos aí dois gêneros. O gênero da música do Renato Russo, é só o amor, que é ele mesmo que escreveu, e exemplos de uma carta que não é dele. Então, intertextualidade. Como que vocês vão responder aqui? Vocês vão olhar o quadro do Van Gogh e vão olhar o poema visual e vão dizer como que acontece a intertextualidade nesse poema visual aí. Pronto. Por exemplo, eu quero que vocês percebam que esse poema aqui, ele se relaciona com o quê? Vocês vão dizer, enfim, não vou dar a resposta, né? Aí nós temos aqui o poema concreto. O poema concreto, ele ficou famoso, conhecido a partir da década de 50. O que a gente imagina de um poema? Que o poema seja escrito em versos e que componha uma estrofe, ou seja, esteja bem organizadinho. O poema concreto, ele quebra com essa organização e cria uma nova maneira de escrever. Ou seja, o poema concreto, ele vai apresentar uma forma própria. Aqui, ó, um exemplo. Que é um poema concreto, ó. Ele não tem estrofes, ele tem um desenho. Em cada verso, o autor coloca a frase, né, que ele quer colocar de maneira diferente, fazendo um desenho. Nesse aqui, ele repete uma palavra só, e criou um desenho, digamos assim, uma imagem, uma estrutura própria. Isso é um poema concreto. Na página 55, Maria, não aguento usar tiara, não. Na página 55, questão número 5, vocês vão ler. Escreva com suas palavras como você compreende. É melhor ter deixado a tiara, né? Como você compreende esse poema. Vocês vão ler o poema e vão dizer com suas palavras o que vocês entenderam dele. Simples, simples. 6. Qual é a temática do poema? Vão dizer aí. O texto fala sobre o quê? A, B, C ou D. 7. A repetição da palavra pensa no poema representa o quê? Uma dúvida, uma preocupação, uma persistência, ou seja, quando a pessoa insiste, ou uma dificuldade, você vai dizer. 8. Que efeito de sentido a transformação gráfica das palavras pensa e nunca produz no poema. Então, vocês vão olhar a transformação gráfica, ou seja, ela começa de um jeito e ela vai se transformando. Primeiro ela começa pequenininho, depois ela vai crescendo. No outro ela começa do mesmo jeito, pequena, depois ela vai crescendo. O que vocês acham que isso significa para o sentido do poema? 9. A segunda parte, a palavra vem, apresenta uma ruptura, ou seja, uma quebra, em relação ao que é afirmado antes. Como que é possível interpretá-la no contexto do poema? Então, o que você consegue entender dessa palavra vem? A palavra vem, tá no último aqui, ó. Nesse último aqui, a palavra vem. Ela não é apresentada da mesma maneira que foi anteriormente. Por que vocês acham que isso acontece? Qual o sentido disso? Vocês vão dizer. Ok? Entenderam? Let's go. Ela é meio que pessoal, tá, gente? Essa 9 aí. Vocês vão pensar e vão dizer. Chegamos ao nosso queridíssimo último, não é o último ainda. Penúltimo gênero textual. Um mini conto. Vou explicar o mini conto, aí vou acabar esse vídeo e vou gravar outro só com o último gênero. O mini conto não chega a ser reconhecido como um gênero literário. Que triste, né? Eu fiquei arrasada com essa afirmação aqui.
Porque ele trata-se de uma variação do gênero conto. Tô brincando, tem todo sentido. Como assim, professora? Qual é o gênero literário que a gente conhece? Conto, não é? Aquele conto que é uma história, que tem personagens, que tem o clímax, que tem o foco narrativo terceira ou primeira pessoa, que a gente já conhece. O conto, uma história. E o mini conto não é classificado como gênero porque ele é a mesma coisa do conto. Qual é a diferença? Ele é mini, ou seja, é um pequeno conto. Aí você vai ter um exemplo aqui de um mini conto que você vai ler e depois vai responder as questões. O interessante do mini conto é porque ele tem realmente o objetivo de atender a nossa demanda, a nossa sociedade contemporânea é muito rápida, muito imediatista. Por exemplo, eu já gravei um vídeo de 20 minutos e vou gravar esse de mais ou menos 20 e depois vou gravar outro de 5. Eu tenho certeza que nem todo mundo vai assistir, porque a gente tem pressa, a gente quer ver, a gente não consegue ouvir um áudio de 2 minutos. Então, a nossa sociedade é muito apressada, por isso que surgiram os mini contos. Interessante, né? Então, vamos lá. Questão número 1. O objetivo comunicativo do texto é... Aí você vai dizer narrar, argumentar, relatar ou descrever um cenário. Vai marcar. B. Como se trata de um mini conto, identificam-se neles elementos próprios da narração. Como eu falei, é uma narrativa, né? No texto, qual é o tipo de narrador? Gente, deixa eu falar. Narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Ele sabe exatamente tudo o que acontece. E ele manifesta os sentimentos e os pensamentos dos personagens. Ou seja, ele é onisciente, ele sabe de tudo, até do que a pessoa não fala. O narrador observador é aquele que ele só observa as coisas acontecerem. Ele vai contando, mas ele não fala dos sentimentos nem dos pensamentos do personagem. Ele só observa. O narrador em primeira pessoa é quando ele também é personagem da história. E o narrador em terceira pessoa é quando ele é personagem, mas não é o principal da história. Terceira pessoa. Entendeu? É em terceira pessoa tem narrador personagem. Ok. Pelo menos de acordo com a definição aí do livro, né? Vocês vão ler aqui. É porque o narrador de terceira pessoa, ele não precisa ser necessariamente um personagem. Mas aqui na D tá dizendo que ele é em terceira pessoa e é um personagem. Qual é? A, B, C ou D? Bom entendedor, minha palavra basta. Vamos lá. 3. Qual é? Lembrando que primeira pessoa é a própria pessoa que tá contando a história. Por exemplo, a Jaiara vai ser a narradora aqui. Ontem eu acordei cedo. Então, tá vendo? Eu estou contando, estou falando de mim. A partir do meu olhar, da minha visão de mundo. Então, é em primeira pessoa. Got it? Let's go. Número 3. Qual das opções abaixo identifica o conflito da narrativa? Ou seja, a situação, problema que desencadeia uma série de acontecimentos e gera um enredo. Como assim? Você vai dizer o que aconteceu, qual coisa que aconteceu abaixo que gera uma situação, problema, ou seja, a partir dela, várias outras coisas começaram a acontecer. Você vai dizer A, B, C ou D. 4. Transcreva isso e explique o desfecho do miniconto. Então, qual foi o desfecho, qual foi o final? Você vai escrever e vai explicar. 5. Compare o uso da primeira pessoa nos trechos destacados abaixo. Já tá dando a resposta lá da 2. Que equivale ao início e ao fim do texto. De acordo com a narrativa, o que justifica a mudança do singular para o plural? Então, assim, ele começa o texto narrando eu. E ele termina o texto falando nós. O que aconteceu para que isso mudasse? Você vai dizer. Página 58, acorda aí se você está querendo dormir, lava o rosto, toma um café e vamos estudar. O Gênio Minúsculo, você tem aí outro mini conto do Carlos Seabra e do José Santos. 2 pessoas para escrever um mini conto, né? Você vê como que é a vida. Vamos lá. O protagonista do texto é... Muito fácil, você vai dizer o que ele é. 2. De que maneira o título do livro de que o texto foi tirado remete ao gênero mini conto? Olha, é o seguinte. O título do livro
Você vai encontrar bem aqui no finalzinho, ó. Ó. Dá pra ver? Deixa eu ver se eu consigo focar. Não dá. No finalzinho tem o nome do autor e tem o título do livro, que é Pequenas Histórias Sem Fim. Como que esse título tem a ver com o gênero mini-conto? Interessante essa pergunta. Número 8. O narrador do texto é onisciente. Já deu a resposta aí. Em que trecho que dá para saber? Em que trecho esse narrador estabelece diálogo com o interlocutor do texto, ou seja, o leitor? Em que momento do texto o narrador vai conversar com você que está lendo a história, com o leitor? Você vai copiar a parte que isso acontece e vai escrever aqui. 9. Releia. Você vai reler essa parte aí e vai dizer qual é a função das reticências. Reticências são os 3 pontinhos, lembra? No final do texto. Criar uma expectativa, interromper uma pausa, o que é? Qual é a função? 10. Até que uma... Aí tem outro trecho aí. Até que uma onda joga a mágica prisão na areia de uma praia. A que elemento a metáfora destacada, mágica prisão, faz referência? Então, essa mágica prisão aí, ela tá fazendo referência lá no texto a quê? A uma bola? A uma garrafa? Ao quê? Você vai dizer. 11. Nessa parte aqui, o gênio estava entediado dentro daquela garrafa. O que significa entediado? Você vai dizer A, B, C ou D. Ai, gente, tô tão entediada assistindo esse vídeo da professora que não cala a boca um minuto. Não aguento mais, eu não aguento mais ver essa mulher. O que é entediado? Você vai dizer. 12. Que trecho melhor indica a causa do tédio da personagem? Qual é o trecho lá do conto que indica que a pessoa tá com tédio? A, B, C ou D. Muito fácil, very simple. Let's continue. Outro vídeo, não, gente, só tem... Agora que foi 17 minutos, eu faço outro? Tô em dúvida. Vou fazer outro. Acai e soneto, outro videozinho. Bye, bye, see you.